Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo bíblico sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou chamar aqui a irmã Rosângela para fazer uma oração, para a gente estar dando início aos trabalhos. A gente está terminando o capítulo 6, vamos iniciar o capítulo 7. Irmã Rosângela. Amém. Paz, Senhor, a todos. Espero que todos estejam bem. Em nome Amém. de... Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, ó Deus, na tua presença, Senhor, em agradecimento, Senhor, pelo dia de hoje. Pai, abençoa, Senhor, a nossa escola dominical, abençoa, Senhor, quem vai ministrar, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e aprender cada vez mais sobre a sua palavra, Senhor, e nos dê memória, Senhor, para falar da tua palavra, Deus, para buscar mais alma, Senhor, para ti, ó Deus. Nos dê sabedoria, Pai. Abençoa o culto de hoje, abençoa quem vai ministrar, pastor Caju, abençoa todos aqueles que vão à igreja hoje para ouvir, Senhor, a tua palavra e pegar a sua bênção. Pai, quero agradecer pela vida de cada um aqui, Pai. Abençoe cada um, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigado. Edgar, Amém. pode... Vamos lá? Vamos. Vamos lá, vamos começar agora. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Sim. Começar agora, nós estamos já na parte 16, 16ª aula sobre Coríntios, 2 Coríntios, né? Tá, dá a impressão assim de um avanço lento, mas na verdade né? Um avanço, como a gente sempre fala, passo a passo, versículo a versículo, para que a gente possa tá pegando as miúças, desmiuçando ali, pegando os pedacinhos e fazendo, né, com que o livro tenha um entendimento no seu todo, né? Então a gente tem sempre uma preocupação em seguir os detalhes, né? Nós estamos aí na nossa estante ainda, né, no 2 Coríntios, e aí nós tivemos aí umas passagens já interessantes do livro. Nós estávamos na aula passada falando sobre a questão da luz, né, da luz e trevas, né, do viver de uma maneira, né, que agrada a Deus e de uma maneira em que não agrada, isso tudo não tendo sentido, né, como vivermos em harmonia, estando, né, com trevas e luz ao mesmo tempo, né, passando por situações em que você acaba compactuando com coisas que não convém para o cristão, né, e a gente acaba não se atendo a isso, né, e acaba frequentando, vendo, ouvindo ou falando coisas que não agradam a Deus, né? Então, Paulo veio ali alertando aquele povo naquela época, né, na igreja de Coríntios, que estava passando por situações que a gente já falou várias vezes aqui, né, situações difíceis de desvirtuar um pouquinho aquilo que era o evangelho genuíno que estava sendo pregado por ele, né, e que outros pregadores estavam desvirtuando tudo isso, né? E ele veio para alertar, veio para corrigir, e quando ele veio para essa correção, ele veio num momento com um pouco dureza, né, no sentido de que se ele não fosse um pouco duro naquele momento, talvez ele não conseguisse naquele momento resgatar a todos. Então ele foi duro, mas isso provocou coisas que a gente vai ver agora nos próximos capítulos aí para frente, né? Então aí nós tivemos ali uma reflexão na aula passada sobre a questão de você não estar mesmo nesses lugares, como a gente estava falando ali, né? Do povo também sair do meio pagão que estava, né? Estavam convivendo ali, né? E aquilo tudo estava sofrendo, ele estava influenciando, né? E eles não estavam sendo influenciadores, e sim sendo influenciados por aquelas atitudes ou por aqueles comportamentos que a igreja também estava tomando, né? Não só o povo que vivia na região, como a própria igreja, né? O mundo estava entrando na igreja, vamos dizer assim, né? Em palavras que a gente hoje normalmente fala, né? E aquilo tudo estava influenciando aquele povo e tomando atitudes que não estavam dando a Deus, né? E aí ele veio corrigir. Isso tudo, a gente acho que nós paramos aqui, né, Marcelino? Acho que no 18, né? Aula passada, né? Foi. Acho que foi até o 18, né? Nós tínhamos citado ali Isaías, né? Que Paulo citou Isaías ali naquele trecho, falando, né,
da necessidade de sair do meio daqueles pagãos que estavam desvirtuando a palavra, né? E estavam introduzindo elementos que não eram de Deus ali na igreja, né? Situações em que o povo não estava mais percebendo isso, né? O que acontece nas igrejas hoje, né? Às vezes vão entrando costumes pagãos mesmo, costumes que não estão na Bíblia, são anátema da palavra ali, são contrários à palavra, e que às vezes as igrejas começam a enxertar nos cultos e nos movimentos da igreja, porque isso atrai público, né? Atraem pessoas que acabam se agregando àquela igreja, porque aquilo é muito místico, tem muito a ver com as crendices e as coisas que o povo gosta e acredita, e aqueles que estão fora da igreja acabam sendo atraídos por isso. E isso não agrada a Deus, então ele veio alertando tudo isso. E ali, no finalzinho, a gente vai usar esse finalzinho desse capítulo 6 para introduzir o capítulo 7 como uma continuação quase do 6 ali, né? E ele já explicando o porquê, né, do capítulo 7. Temos ali, eu serei o pai de vocês, Deus falando ali, eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, baseado naquelas promessas que ele falou ali em cima, né? Que ele vai ser o Deus daquele povo, né? Ele vai ser aquele que vai dar a direção para aquele povo. E no capítulo 7, nós vamos ler aqui. Você quer ler, Marcelino? Do 7 até o 8, parece, acho que faltou um pedaço ali. Deixa eu ver aqui. Acho que eu acabei tirando um pedaço do 5 aqui. Deixa eu só corrigir ele aqui, Marcelino. Espera só um minuto, deixa eu ver. Ah, agora apareceu aqui. Deixa eu projetar ele aqui. Só um segundo, Marcelino. Apresentar ele novamente. É que estava faltando um pedaço do texto aqui, mas eu já vou apresentá-lo. Atenção. Só um segundo, por favor, que acho que agora vamos ter... Ok. Compartilhar. Ok. Vamos lá. E daí nós estávamos falando sobre esse texto. Então, esse seu compartilhar parece que ele está menor. Agora, mas agora entrou o capítulo 5 aqui. Pode ler, Marcelino, do 1 até o 7. Tá. Acho que você compartilhou ele como? Que ele está menor. Mas eu acho que na outra vez eu também não estava conseguindo abrir. Mas vamos seguir? Acho que dá a leitura, né? Tá, vamos ler do versículo 1 até o 7. Vamos lá. Certo? Isso aí. Então vamos lá, o versículo 1 do capítulo 7. Vamos iniciar aqui, tá bom? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha que interessante, né? Nós temos ali no primeiro, ele fala das promessas. Então, assim, visto que temos essas promessas, por isso eu falei que está alinhavado ao 6, né? Que com todas as promessas de que Deus estava falando que iria morar e viver com eles, né? Mas para isso, ele pede essa purificação, né? Ele pede que você tenha esse aperfeiçoamento, né? Na santidade e no temor de Deus.
Então, assim, é um processo, né? E é um processo que tem que ser constantemente revisto, tem que ser constantemente refeito, tem que ser constantemente repetido para que você tenha consciência de que você está nesse processo e que você está buscando se limpar, se purificar, né? Então você tem ali, eu coloquei até uma garrafinha PET ali, explicando mais ou menos o que seria a purificação de uma água. Tem uma água suja lá, muitos já viram, mas é muito conhecido. Mas você entra com uma água com impurezas, né? E aí com aquelas camadas todas, você vai chegando até o finalzinho com uma água pura, né? Com todos os elementos que vão retirando aquelas impurezas, né? E nada mais é do que nossa vida ali, com todas as impurezas que permearam nossa vida, que estavam ali na nossa vida, e que quando a gente se coloca na condição de que agora a minha vida está voltada para as coisas de Deus, as minhas atitudes serão para agradar a Deus, e você começa a se posicionar de uma maneira em que a sua vida está voltada para agradar a Deus a todo instante, esse filtro começa a funcionar, né? Então, uma camada de palavra, uma camada em que você está caminhando junto com irmãos que estão professando a mesma fé, momentos de adoração, momentos de oração, a própria ação em que você faz durante o dia, alegrando a Deus, o coração de Deus ali com a sua vida, dedicando cada momento, ajudando, trazendo pessoas para Cristo, ou mesmo agindo de uma maneira em que isso cause impacto na vida das outras pessoas, isso é um processo de purificação. Esse é o processo em que Deus ali se agrada, e quando você chega ali no finalzinho daquele funil ali, né, daquele filtro, você está purificado. Mas isso não impede que esse ataque diário venha a trazer resíduos nessa água pura ali, né, que como você se transformou, né? Então é um processo diário de purificação. A gente tem que estar sempre com esse filtro, né, alinhadinho e renovando esse filtro o tempo todo, para que ele não fique carregado ali, sobrecarregado, e que você lance fora essas impurezas diárias. Essa impureza diária que vem, você lance fora, e você tenha um filtro novinho, limpinho, e venha se purificando novamente, todo dia. Então, já estou purificado, agora eu vou e não preciso mais de nada disso. Não. Oração, andar com os irmãos na fé, você está voltado a sua vida para as coisas de Deus, e aí ter atitudes que agradam a Deus, tudo isso contém esse filtro ali que vem limpando a sua vida. Então, esse aperfeiçoamento, essa santidade, evita com que essa contaminação venha atingir de uma maneira mais densa e mais perigosa a sua vida, ao ponto de você não estar mais filtrando mais nada. E as coisas começam a fazer parte da sua vida. Você já não filtra mais nada. Então você já, tudo bem, eu posso assistir isso, eu posso comer aquilo, eu posso ir no tal lugar, eu posso beber, eu posso fazer várias coisas. Você já começa a não filtrar mais, né? Porque a sua vida está impregnada por tantas coisas que sobrecarregam, né? E ali, seguindo ali, né? Até eu coloquei uma menininha ali também, no banho dela ali também. Mesmo o banho, que parece uma coisa simples, é um processo. Você chega, você se prepara para o banho, você joga aquela água, depois você vai se ensaboar, bota o shampoozinho ali, dá uma esfregada aqui e ali, é um processo para essa limpeza. Então, tudo, como na vida do cristão e no dia a dia, esse processo tem que ser observado, para que haja ali, algo saudável, para que essa limpeza seja saudável. Não é um processo forçado, instantâneo, em que é pronto, agora eu estou limpo. Você não joga algo, não é alguma coisa que você joga e já sai do outro lado limpo. Não, é um processo, né? Então você precisa estar sempre atento a esse processo. Pastor? É interessante aqui que, quando fala de promessa, no versículo 16, 17 e 18, por 3 vezes fala assim, serei. Olha só, habitarei, andarei entre eles, serei. A primeira promessa, serei o seu Deus. Olha que coisa linda, né? Depois, lá no 18, serei o vosso Pai. Serei para mim, olha que coisa linda, serei para mim filhos e filhas. São aqui as promessas de Deus aqui para nós, é suficiente, né? Então, por 3 vezes
Esses 2 versículos falam que ele será o nosso Deus, será o nosso Pai, e nós seremos filhos. Que Amém. maravilha. Amém. Aleluia. Amém. Nesse texto aí Obrigado. que ele está... Oi, fale. Deixa eu só fazer uma observação também. Fale. Essas promessas aí que o pastor falou, né? Então, lá no finalzinho do 17, né, quando ele fala, não toquem nada que seja impuro, né? E saiam do meio dos pagãos, não toquem em nada, né? Ele fala assim, então eu aceitarei vocês, né? Ele fala, eu aceitarei vocês, e no próximo, né, no início do 7 aí, no versículo 1, então quando ele fala, temos essas promessas, eu até chamei a atenção de aceitarei vocês, nessa questão da pureza, né? Então, ele enfoca aqui que a gente tem que se purificar, né, do que contamina o corpo e a alma, para que a gente viva, né, para que Deus nos aceite, para que a gente viva essa vida gloriosa com Ele, né? Então, ele está falando, vamos nos purificar para que a gente viva essa maravilha, né? Essas Sim. promessas. E aí, eu queria chamar a atenção aqui na palavra aperfeiçoando. Então, quando ele está falando da gente se purificar, essa palavra me aperfeiçoando me chamou a atenção no seguinte aspecto, que é um processo contínuo. Nós temos, não é que a gente vai lá, toma um banho, se batiza, faz não sei o quê e acabou. Não, a gente tem que ficar em constante aperfeiçoamento da contaminação. Por quê? Porque é um processo constante, porque a contaminação também é constante. A gente vive no meio que é difícil, né, a gente se proteger, mas a gente tem que ficar em constante purificação. Por quê? Porque é constante o ataque do inimigo, é constante o mundo tentando entrar na igreja, é constante as impurezas. Então, eu queria chamar a atenção a essa palavra que é aperfeiçoando, que é uma Amém. coisa contínua e um processo. Não. Interessante, interessante. Só um comentário, pastor, antes aqui. Quando Isaías fala ali, Paulo cita saiam do meio dos pagãos e tudo mais, prepare, não toquem mais nada. Esse povo, ele estava saindo do cativeiro, né, das coisas todas lá que eles estavam sofrendo. Eles saíram, mas levaram costumes daquele lugar. Eles estavam trazendo com eles costumes que não agradavam a Deus. Então, é quase aquela coisa de você sai de um lugar, mas aquele lugar não sai de você, sabe? Você deixa um costume que você tinha, mas aquele costume não sai de você, continua impregnado. Você vem com aquilo tudo, com aquela carga. Então, às vezes, você saiu de um determinado lugar onde você achava errado, mas você guardou lá umas peças dele lá. Eu guardei, olha, eu fico recordando, olha, no tempo que eu estava lá, mas às vezes é para uma coisa ruim, é algo que está trazendo à memória coisas que já deviam ter sido esquecidas. E essa purificação é o que a gente estava falando aqui, é jogar esse filtro que já está contaminado fora e colocar um novo filtro a cada dia, coloca outro filtro, porque ele vai se impregnando, chega uma hora que ele não filtra mais nada. Então você troca. Então é uma coisa diária, você tem que estar se policiando para que essas coisas não estejam mais na sua vida, não estejam mais trazendo essa vida que você estava levando para o dia a dia, né? Então deixe para lá, lance fora tudo isso e siga em frente. Não fique repetindo o tempo todo, constantemente, porque senão você não vive mais a novidade de vida. Você vive o passado com novidade de vida. É como você colocar água limpinha numa vasilha que ainda está suja. Aquela sujeira da vasilha vai impregnar a água limpa. Então, muito cuidado, limpe muito bem essa vasilha e mantenha-la sempre limpa. E isso vai dar um reflexo bom, vai trazer saúde para você. Né? Pastor? Ô, Edgar, você fez alguma coisa aí que a tela ficou inteira, ficou boa. O que você fez? Ficou inteira? Porque ela está pequena. Você fez alguma coisa agora há pouco. Amém. Viu, Edgar? Foi. Neste verso aqui primeiro, é interessante nós observarmos aqui também a palavra tanto. A purificação, tanto. Aí, ficou bom, deixa assim. Na carne e tanto
no espírito, né? Então, é uma purificação total. Sim, sim. Então, não é só na carne, não é só no espírito. Não, mas o que importa é amor. Não, é tanto. Então, aqui, Paulo, através do Espírito Santo de Deus, Deus falou assim, olha, a purificação nossa tem que ser completa. Tanto você na carne, né? No seu modo de ser, no seu modo de andar, no seu modo de vestir, né? Especialmente dentro da igreja, né? É um tanto. Então, só essa observação aqui, que é tão importante, né? E hoje, normalmente, esse tanto já não existe, existe só, o que vale mais é o amor, Deus é amor, é no espírito, não. Nós temos que nos santificar, tanto na carne como no espírito. Amém. Sim, conforme a Rose comentou agora ali, que sem a santificação não verão a Deus, né? Não terão, então, é algo muito sério essa santificação, esse processo, né? E às vezes a gente não dá tanta importância, né? Vou seguindo assim mesmo, né? E isso às vezes é ruim lá na frente, né? Vamos seguindo aqui no 2, né? Viu, Edgar? Só mais uma coisinha. Pode falar. Como é que você sabe que realmente a pessoa entregou sua vida a Jesus, teve um encontro real com o Senhor? É pela mudança de atitude. É isso. Você percebe, nossa, aquele moço era assim, agora olha a mudança que teve nele. Então você percebe. Agora, se não teve mudança, eu acho que não teve aquela experiência com o Senhor. Sim, Você está trazendo as coisas do mundo para a sua vida, você continua. Quem fazia coisas erradas, continua. Não, aceitei Jesus, mas continua fazendo coisas erradas. Eu sei que, às vezes, tem certas coisas que, devagarzinho, vamos tirando nosso costume, nosso hábito do mundo, né? Do mundo. Mas aqui, por isso que eu falo a palavra tanto na carne, tanto no espírito. Quando você tem uma experiência com o Senhor, nossa vida muda. Você mentia, você falava palavrões, né? Você xingava. Agora mudou. A vida muda. A nossa vida é transformada tanto na carne como no espírito. Amém. Sim, amém. Tem essa mudança, precisa ser uma mudança também, tem que ser uma mudança de coração mesmo, porque às vezes é uma mudança cenográfica, né? É uma mudança meio, sabe, de para inglês ver, como diria, né? E aí, às vezes, as pessoas, eu até coloquei ali no Salmo, tá até digitado errado ali, mas é o Salmo 55, 21, que ele está falando ali de um amigo, né? Davi está falando de um amigo dele que o traiu, né? Que falou que foi um traiçoeiro, né? E as palavras dele eram mais macias do que manteiga, mas no seu coração havia ódio. Sabe? As palavras eram mais suaves do que o azeite, né? Mas elas cortavam como espada. Então, assim, às vezes não tem mudança de coração. A pessoa até tem atitudes que aparentemente são de Deus, aparentemente estão, né? Mas o coração dele está cheio de melindres, de coisinhas que de repente provocam uma ira, de repente provoca uma confusão. No menor possibilidade, ela vai lá e arruma uma confusão dentro da igreja. Mas ela prega, ela fala, ela canta, ela fala, cita salmos e provérbios e textos bíblicos na ponta da língua, e todo mundo, puxa, olha que homem de Deus. Daí, 5 minutos depois, ela arruma uma confusão, arruma uma contenda, arruma uma briga, bota tudo para perder, porque não houve uma conversão no coração dela. Converteu a boca, né, vamos dizer assim, vai. Ele mudou a maneira de falar, mas o coração está cheio de ódio, como diz ali no salmista, né? Então, o amigo dele tinha as palavras mais suaves, mais macias do que uma manteiga, mas ao mesmo tempo o coração era pura guerra, né? Era puro ódio. Então, assim, ele acabou caindo por essa falácia, né? E era o que Paulo estava falando. Vocês estão caindo com esses pregadores e pastores que estão falando macio, como manteiga, mas o coração deles está cheio de ódio. Meio matem, batam, não deixem que Paulo, Tito e companhia venham falar de Deus aqui, eu estou falando de Deus. Então, eles estavam tentando, né, de alguma maneira, ali, ao mesmo tempo que tinha uma palavra bonita, legal, boa de ouvir, ao mesmo tempo ela era, né, uma falácia ali, algo que estava enganando, né? E Paulo veio para falar, né? Vamos seguir? Daí nós estamos seguindo aqui, concedam-nos lugar no coração de vocês, né? Paulo ali
assim, não entendam a palavra, carente, né? Carente daquele amor deles, que ele sentia por aquele povo, e que aquele povo não o retribuía naquele momento. Ele falava, puxa vida, eu fui duro, e eles não entenderam a dureza, né? Então, aí ele segue ali, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, né, que é o que ele estava falando. Já disse que vocês estão em nosso coração, para junto morrermos ou vivermos. Então ele estava reforçando que ele estava com aquele povo. E como um pai, a gente vai ver depois, mais para frente, como um pai amoroso que chega e fala duro ali com o filho, mas para o bem daquele filho, né? Então ele está tentando trazer aquele povo a lembrança de quem era ele, quem ele tinha sido naquele tempo em que ele levou o evangelho para aquele povo. Então diz lá, sinto-me bastante encorajado, né? Depois ali, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Ele veio falando, né? Eu tenho muito orgulho do meu filho, né? Eu sinto muita confiança no meu filho. Você pisou na bola, filho. Você não está entendendo o que eu estou te falando, mas eu tenho muita confiança. Eu amo vocês. Então ele está tentando deixar bem claro que se fez algo que talvez tenha parecido muito duro, foi para o bem deles, né? Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Agora ele vem ali falando, né? O que encoraja ele, né? Depois ele vai falar ali, porque ele estava na Macedônia, né? E ele teve também um tempo difícil ali, né? Atribulado, porque ele veio de Éfeso ali já com todos os problemas do mundo, ele chegou ali, e aí dali ele teve que socorrer pessoas, socorrer o povo lá que ele ia levar as ofertas, né? Então ele teve que trabalhar no momento em que ele não estava tranquilo, não estava bem, ele tinha sofrido muito, e ele chegou ali, e mesmo no sofrimento, ele teve que trabalhar. E ele trabalhou não teve tempo para descansar, ele teve que continuar a luta dele ali, mesmo com todo a necessidade de descanso mesmo, mas ele se sentia encorajado, né, mesmo nas tribulações, né? Depois a gente vai falar alguma coisa sobre isso, tem um texto, acho que não vai nem dar tempo, mas bem interessante sobre o crescimento no momento de dificuldade. É numa outra tela, que eu iria falar na próxima ali. Mas ali ele vem falando de conflitos internos, externos e internos, né? Que é o que a gente passa na igreja, né? A gente tem passado, né? Todos, de modo geral, acho que com raríssimas exceções, passa esses conflitos internos e externos, né? Pastor? Tá, É só nesse versículo aqui 2, olha só, interessante que novamente por 3 vezes Paulo fala a ninguém. Olha só, não é, não, isso aqui é só, não, a ninguém você faça, não importa quem seja a pessoa, não importa aquilo que a pessoa fez a você, mas a ninguém. Olha só, ninguém trabalhamos com injustiça, a ninguém, olha só, corrompemos, a ninguém exploramos. Eu lembro que um homem, né, foi até um obreiro, né, uma mulher, membro da igreja dele, estava passando uma grande necessidade, muito grande, e ela foi falar com ele, falou, tal pessoa, né, falou, e falou o nome dele, que eu não vou falar, e falou assim, olha, eu acho que vou ter que vender a minha casa. Falou, mas por quanto você quer vender a sua casa? Realmente. Aí ela falou assim, olha, eu estou assim, que é essa pessoa que era líder, né? Líder dela, líder, imagine só. Falou um preço bem baixo para comprar a casa dela. Explorou essa irmã. Naquele momento que mais ela precisava de uma palavra de incentivo, uma palavra de oração, ela aproveitou isso explorando a pessoa, ele era líder dessa pessoa. Então, aqui, a ninguém, com injustiça, a ninguém vamos nos corromper, a ninguém vamos explorar, aproveitar aquela pessoa que está lá embaixo, está precisando, aí você chega aí e pega, toma cuidado. Né? O que acontece muito aí no mundo aí fora, né? Quando está precisando, aí você pega e tenta pegar aquilo num preço mais barato possível, explorando a pessoa. Então, Paulo fala, olha aqui, a ninguém. Mas ele fez isso. Mas a ninguém. Amém. Amém, amém. E esses conflitos internos e externos que Paulo vem falando ali, a gente tem vivido, né? É muito comum vivermos esses problemas, né? No dia a dia como cristãos, né?
esses conflitos entre agir de uma maneira e ser entendido de outra, de você se comportar de uma maneira, né? Internamente você está com dificuldades para assimilar, para viver naquela situação, mas você tem que agir de uma maneira em que isso não seja transparecido. Então, são conflitos que são vividos no dia a dia, né? Mas ali, Paulo vem falando ali de Deus consolando, né, os abatidos, né? Consolou-me. E aí, na chegada de Tito, ele trouxe as boas novas de que aquele povo tinha entendido tudo aquilo que ele falava, né, naquele momento, né? E isso tudo foi algo que deu um consolo e deu uma alegria para ele, né? Deu o encorajamento que ele precisava naquele momento, né? E aquilo que ele esperava daquele povo, porque ele esperava que os filhos reconhecessem que ele estava falando para o bem deles, né? E isso Tito trouxe como notícias de que eles tinham entendido. Então isso foi muito legal para ele, ele perceber que, puxa, agora sim valeu a pena ter sido duro, porque isso vai trazer crescimento, a gente vai ver no próximo capítulo. Eu coloquei o Salmo 22, ali, 55, 22, que é a sequência daquele das palavras macias, falando que mesmo nessas dificuldades todas, né, diz lá, entrega tuas preocupações ao Senhor, o salmista fala, né, e ele te sustentará, ele não permitirá que o justo, aquele que está sendo, né, justificado por Deus naquele momento, né, não permitirá que o justo fique caído para sempre. Então o justo até toma os tombos, né? Tem os problemas, tal, sofre também, mas Deus não permite que ele fique caído para sempre. Então ele vai se reerguer. Então são momentos em que ele tem que até usar esse tombo como aprendizagem, né? Então é preciso cair para saber levantar, sabe? É preciso aprender a se levantar. Então é algo que a gente vai aprendendo na vida cristã, né? E Paulo vem ensinando ali, né? Nós temos ali uma sequência agora no 8, do 8 ao 11 aqui, que agora a gente entra mesmo em que ele fala da questão mesmo da tristeza, né? Da tristeza em que você causa às vezes, mas para que isso gere frutos, né? Então, às vezes você fala, puxa, eu entristeci meu filho, né? Mas isso vai lá na frente trazer uma recompensa muito grande para ele e para mim. Pessoalmente, eu vou me sentir, puxa vida, olha, valeu a pena, né? Então, esses textos são interessantes quando ele fala ali que ele causou, né? Causou tristeza, mas ele não se arrepende, né? A princípio ele se arrependeu. É como o pai que bate no filho e fala, puxa vida, né? Devia ter batido, mas eu sei que isso vai valer a pena, né? E ali, bati da maneira de dizer, né? Deu umas palmadas lá, fala, para com isso, tal, né? E aí lá na frente você fica com aquele, né? Com aquele arrependimento momentâneo ali, daquela tristeza momentânea, mas depois você sabe que isso tem retorno, né? Deixa eu só passar para essa próxima tela, porque eu vou só contar uma coisa bem rápida aqui. Eu estava vendo uma versão aqui, uma versão agro, né? Agro, e bem interessante. Você quer que lê primeiro os versículos ou não precisa? Vamos ler? Vamos ler, porque a gente lê e depois eu sigo pro agro Isso. lá. Vamos lá. Do 8 ao 11. Do 8 ao 11. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa nesse caso.
Nossa, Olha que texto. olha que texto X, hein, Ó, Marcelino? Texto é. X. Texto X para a vida do cristão. Nós temos aí 10 minutos, não dá, 10 minutos é um texto para a gente discutir, conversar e falar e refletir por uma hora, né? Porque você tem ali o dia a dia, né? Essa tristeza, né? Que às vezes vem, a tristeza vem por um momento mesmo, né? E a alegria vem pela manhã, como diz a palavra, então a tristeza, ela é momentânea, né? O arrependimento, né? Quando vem de Deus essa tristeza, porque ele traz essa tristeza para que você se arrependa. Então, deixa eu passar para aquele texto que eu estava falando para vocês. Eu ouvi um especialista falando sobre isso, eu não entendo nada de café, né? Mas de café, de tomar café, sim, mas de pé de café eu entendo muito pouco, né? Mas aí eu pesquisei algumas coisas e tal, e eu vi que ele estava falando realmente alguma coisa que é bem interessante. É, vocês já viram pé de café, né? Em plantações mais assim técnicas, elas são muito bonitas, tal, né? E eles têm ali um manejo diferenciado, mas o pé de café, ele vai assim por muitos anos ali, produzindo e produzindo cada vez mais. Mas aí tem um segredinho, né? Ele é lançado ali, né? Ele é plantado na terra, e no comecinho ele até é irrigado, tal, né? Ele é irrigado, e aí você tem ali um crescimento natural dele. E esse crescimento natural, dependendo da região e da terra em que foi plantado, ele desenvolve raízes diferenciadas. Se você joga muita água, você irriga muito, ele cresce, essas raízes, elas crescem de uma maneira em que elas ficam superficiais e ficam dependentes dessa água que você fica regando ali. E ali, se você deixa ele naturalmente crescer, ele diz lá que é uma raiz pivotante que chega, é um peão, peão mesmo, né? É uma pivotante que ela vai para o fundo, ela vai buscar a água nas profundezas ali, ela vai buscar nas camadas mais profundas da terra, no sentido ali da camada do solo, né? Ela vai buscar essa água para irrigar e para poder dar o crescimento a essa planta. Então, independente das intempéries e tudo mais, essa raiz pivotante, além de dar sustentação ao pé, ela busca sempre algo que vai revigorar essa planta, com profundidade, né? E aí, se você começa a amenizar essa situação ali, daqueles que estão cometendo erros e tudo mais, e não é muito duro, você começa a passar a mão na cabeça, como diria, né, da pessoa. Não, tudo bem, continua ali, irmão, depois lá na frente você larga tudo isso de errado, segue em frente com esse seu erro, não tem problema. Você começa a deixar aquele erro, né, você não é muito incisivo, muito duro, e não deixa que ele cresça, né, não permite que ele cresça de forma natural. E aí você começa a tratar aquele irmãozinho do seu lado, ou aquele filho, ou aquele amigo que você precisa ser um pouco duro no falar, para que ele busque essa profundidade naquilo que você está falando, e aquilo que ele tem que dar crescimento a ele. E aí você vê que ele fala desse crescimento dado as intempéries que acontecem, essa tristeza que foi provocada naquele povo daquela igreja, gerou crescimento, gerou arrependimento e gerou uma mudança de vida. Então, assim, quando ele foi duro com aquele povo com aquela tristeza toda, foi uma tristeza boa para ele, porque foi algo que veio de Deus, né? E é estranho você falar, oh, Deus me deu uma tristeza que foi boa. Parece que não bate, né? Parece que Deus só te dá coisas que te deixam feliz, alegre, pulando e tal, mas de repente você está triste. E essa tristeza momentânea vai causar o quê? Crescimento, arrependimento, né? Ela não causa remorso. Vamos ver ali, ó, tá? Eu coloquei esse texto. Salvação. Você começa a ficar de uma maneira em que não tem esse crescimento futuramente, né? Eu vou pegar no 10 ali, né? As versões que dizem ali, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, né? Da qual ninguém se arrepende, né? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a pessoa que está no mundo ou que não está com as coisas de Deus na vida dele, a tendência é a morte em todos os sentidos, né? Ela não quer mais viver, ela não quer fazer mais nada, ela não quer mais crescer, ela quer morrer mesmo, né? No sentido pleno da palavra, né? A tristeza ali na NVI também é interessante porque ela fala que não causa remorso, né? O remorso, eu fui buscar lá o texto,
Remorso é mais intenso que a tristeza, né? Ela implica num estado de a longo prazo, né? Como diria. O remorso vem do latim, que é remorder, sabe? Morde, morde de novo, quer dizer, sente a dor de novo, você sente a mordida novamente, você morde novamente, você provoca aquilo tudo novamente. Então, assim, tornar a morder, tornar a sentir raiva, a sentir dor, então, ou a sentir aquela dor. Então, o remorso é algo que você tem que banir da sua vida, né? Então, com isso tudo, arrependimento, reconciliação, e aí sim, a sua tristeza vai acabar. E essa tristeza que foi provocada ali naquele povo ali, através da carta de Paulo, foi entendida como algo de Deus por aquele povo. E aquilo acabou com a tristeza no determinado momento exato. Né? Não foi causado um remorso, eu fiz tudo errado, eu não sei o que, eu não quero mais saber nada, não quero mais saber Deus porque Deus está bravo comigo, porque eu não quero ir embora da igreja porque eu não sirvo para a igreja, eu tenho os lábios impuros, como diria lá, né? Os textos, né, de Isaías e tal. Então, eu não quero mais pregar porque eu tenho os lábios impuros. Aí o que Deus falou? Eu vou cauterizar seus lábios para você falar, você continuar falando de Deus. Então, acabou aquela tristeza de Isaías. Ele falou, não, eu me arrependi. E o que aconteceu? Ao me arrepender, Deus, né, cauterizou tudo e agora eu posso falar de Deus, mesmo tendo cometido erros. O arrependimento na verdade, foi uma tristeza que foi eliminada da vida dele. Então, a tristeza que é provocada por algo que vem de Deus é boa porque ela nos causa, né, a sensação, a impressão de que, puxa, vou me arrepender, né? Eu me arrependo de tudo isso, eu quero manter essa salvação viva na minha vida, né? E eu vou seguir as coisas de Deus. Então, diferente da tristeza que o mundo causa, né? Que pode levar à morte, né? Então, eu achei bem interessante você ter algo que esteja alicerçado nas coisas de Deus, para que gere vida, né? Gere vida, e você não provoque situações em que as pessoas acabem não indo buscar na fonte, como na raiz ali, né? Profundo, se aprofundar e entender o que Deus quer, para que as pessoas, se entenderem de forma superficial, venham a morrer. Você provoque uma necessidade de aprofundamento na palavra de Deus, um aprofundamento no buscar a Deus, para que isso traga vida, né? Como na planta ali, por exemplo, ela vai se aprofundar para que tenha vida e tenha firmeza ali como planta, né? Que ela é, né? Isso é bem interessante. Voltando ao texto aqui, nós temos poucos minutos, mas acho que dá para fechar, né? Pastor? Não sei, você que sabe, falta... Pastor? Vamos lá, o pastor quer falar? Eu só quero duas palavras. O seguinte: existe, então, aqui Paulo está falando sobre a tristeza, né? Quando alguém é exortado pela palavra, então isso é o quê? O resultado é arrependimento. Quando você exorta a pessoa por você, pode causar morte. Há essa diferença. Então, morte, que pode se dizer aqui, pode ser a morte também espiritual. Então, quando você fala de você, vai exortar a pessoa por você, né? É uma coisa. Quando você vai pela palavra, aí produz arrependimento. Amém. Sim, é muito, muito interessante, porque você tem ali vejam agora os resultados, né? Depois, vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus. Então, eles ficaram tristes, falaram, puxa vida, né, Paulo? Que carta é essa que você nos mandou, né? Ficaram tristes ali, né? Mas essa tristeza vinda de Deus, o que ela causou? Olha os resultados que ela causou, né? Que eles levassem a sério o assunto que tinha sido falado dito naquela carta, e o que ele provocou, né? Ele provocou uma necessidade de resolver o problema. E resolveram, né? E se defenderam baseado naquilo que vinha de Deus, aquilo que eles tinham aprendido, e se defenderam do que era o problema, a maneira errada, a maneira falsa que estava sendo pregado o evangelho naquele momento. Então, manteve essa salvação deles ali acesa, né? Essa vontade de buscar a Deus, né? De maneira genuína e correta, não como estava sendo pregado. Então, isso fez também com que eles ficassem zangados com aquilo que estava acontecendo e com medo de que aquilo pudesse desagradar a Deus, né?
e depois eles ficaram com vontade de resolver e castigaram o culpado. Paulo falou sobre essa maneira de castigar, né? Trazer eles depois para entendimento, né? E em tudo isso vocês mostraram que não tinham culpa, né? Naquele caso, vocês estavam, né, entendendo que aquilo estava errado e aí se voltaram para Deus novamente. E isso causou uma alegria muito grande em Paulo, né? Sabendo que eles tinham entendido a dureza da carta que ele havia mandado, né? Bom, vamos passar para o pastor? Vamos, senão a gente aí Vai cair, você não vai cair no meio da oração, né? na próxima nós temos aí coisas interessantes também, mas a gente vai com calma, né? Vamos lá, pastor? Tá no Sem mudo. som? Tá no modo Braille, pastor. Tá no modo Libras e Braille ali, É Libras, pastor. Pastor continua em Libras, tá mudo, pastor. Aí, tá mudo. Agora sim. Agora sim. Agora voltou. Voltei o dedinho aqui que tá muito... Amém. Então, é interessante o que Paulo fala, é a Bíblia falando, né? Não é só Paulo, mas é Deus usando Paulo, né? Então, nós só temos que fazer tudo para nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Você ouvir não é tão difícil, né? Você ouvir, você falar, mas o difícil é nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, a nossa oração é que todos nós possamos colocar em prática essa palavra tão importante, que é uma palavra que nos edifica, que nos ensina e que nos exorta. Tudo isso é para o nosso crescimento espiritual, né? Pai amado, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por esse ensino, meu Deus. Pai amado, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, isso que nós estamos aprendendo, Pai, nos ajude a colocar em prática, Pai, para que a nossa vida seja mais abençoada, para nós, Pai amado, sermos mais usados pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por tudo, por tudo. Pai amado, também quero abençoar todas as pessoas que estão participando dessa escola bíblica dominical e também aquelas pessoas que irão participar. Muito obrigado por tudo, Deus. E que este domingo seja um domingo de bênção, de alegria, de conquista, de vitória. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço, Pai, por esse momento importante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. E é hoje o culto, pessoal. Amém. Culto especial. A todos. Amém. Deus abençoe. Pai Senhor, essa noite.